Eu até já falei isso uma vez, que foi bem pequenininho, assim, passou meio batido. Vou falar na sua visibilidade, porque 64 anos acho que já posso. Muita gente me pergunta o que me fez me interessar por serial killer, por criminoso em série. E eu falo um monte de respostas, né? Mas tem uma resposta principal. Quando eu tinha 15 anos, eu estudava num colégio bem importante em São Paulo. E eu tive uma séria tentativa de abuso por um professor dessa escola, um professor importante, notório, uma fama de excelente, né? E foi uma das experiências, ali eu aprendi. Porque hoje eu olho para trás e falo, gente, como é que eu caí numa coisa dessa? Mas assim, foi muito inteligente. Ele elegia anualmente, semestralmente, um monitor. Eu queria fazer medicina, tá? E ele elegia um monitor para o laboratório de biologia, um da manhã e um aluno da tarde. Então, ser escolhido, todo mundo queria ser monitor do laboratório. Ficaria no período inverso. Eu precisava de manhã, eu queria à tarde. Então, eu fui escolhida, né? Eu era ótima aluna, por sinal. Fui escolhida, monitora, e aí fico o primeiro dia lá, à tarde. E, cara, hoje eu olho aos 9, mas eu tinha 15 anos, então eu tenho até que me perdoar. Mas ele veio fazendo umas perguntas, quem vem te buscar hoje? Sua mãe vem? Não, eu vou embora de ônibus, né? Minha mãe não vem e tal. Ai, mas andar de ônibus é inseguro, você vai com uma amiga? Não, eu vou sozinha. Hoje eu vejo toda essa construção, né, que ele foi fazendo. Sim. Ai, onde você mora? Aí eu falei onde eu morava. Ele falou, nossa, eu moro lá do lado. Acredita que eu acreditei? Lógico que ele não morava lá do lado, mas disse que sim. E assim, durante a tarde, assim, perguntas aqui e ali. E num dado momento ele falou para mim, olha, se você... Você sabe, essa escola é careta, tudo muito cafona, careta. A professora não pode dar carona para aluno. Mas você vai pegar 2 ônibus. Se você me encontrar na próxima esquina, eu te levo, porque eu moro lá do lado. Nossa, achei sensacional. Eu não tinha que às 6 da tarde pegar 2 ônibus. Não, claro, professor, claro. Vamos lá. E daí fui. E sabe, aí quando eu entrei no carro, não tinha celular, né? Nem avisei minha mãe. Era um Fusca. E quando eu entrei no carro, a conversa começou a complicar. Eu me lembro de uma certa altura, eu falei, gente, essa conversa não tá boa. O cara começou a perguntar, o que você acha de mim? Eu acho ótimo, professor. Não, mas não é nesse sentido. E eu comecei a ficar desconfortável. E você lembra aquele trinco do Fusca, assim, que era assim? Eu fui um pouco que me virando, porque ele também mudava a marcha, e fui ficando mais de costas para a porta, já meio com medo, meio preocupada. E nisso estava se aproximando da minha casa. E, cara, e de repente ele entrou numa rua que era do nada para lugar nenhum. Era um negócio que não tinha nem casa. E aí, quando ele parou o carro, que ele veio para cima de mim, eu estava com a mão no trinco, eu abri a porta, caí para trás, para a rua. E eu corri, mas eu corri. E eu cheguei na minha casa muito ofegante e eu não ia contar nada. Só chorava no caminho, ninguém vai saber disso, você fica muito envergonhada. Como é que você caiu numa história dessa? E a vítima se culpa, né? Totalmente. E aí, meu pai, que era um homem que trabalhava até 10 da noite, neste dia estava em casa. E eu entrei, ele olhou para mim e falou, pode contar. Não, não foi nada, eu caí, levei um tombo, porque eu estava machucada, que eu me joguei na calçada. Aí ele me abraçou, falou, não, vamos conversar, isso aqui não está chorando do tombo, olha. E aí eu contei o que tinha acontecido, e ele foi um grande salvador para mim, de tudo, porque a primeira reação dele foi pegar minha arma, vou lá matar esse cara, ok, passado desse estágio. Ele sentou comigo e falou, sabe, se eu matar esse cara, você vai entender que a culpa é sua. Você vai entender o que você fez para ele fazer isso com você. Você vai entender que se a sua roupa fosse outra, se você sorrisse menos,
Se você fosse menos simpática... Ele falando você vai entender no sentido de você vai acreditar nisso. Você vai acreditar nisso e vai mudar você. E que sabe, esse cara tem a minha idade, ele é doente. Ele é o culpado. Sim. Nada que você fizesse deixaria você segura. E um cara desse já fez isso antes. Então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos investigar. Você não é a primeira. E não vai ser a última. Topa, vamos investigar. Vamos procurar nos outros anos. Cara, e foi minha primeira investigação de crime em série. E pasme, muitas meninas. Algumas conseguiram escapar, como eu, outras nem tanto. Algumas ele beijou, algumas ele apalpou. Mas eu fiz uma lista importante e eu fui com a minha mãe, aí minha mãe também me deu todo o apoio. Fomos até a diretoria. Esse professor nunca mais deu aula para classes femininas, só deu aula para meninos. Foi a pena que a escola impôs a ele. Ele era nojento. Eu me lembro que eu estava assim no microscópio, ele vinha atrás, grudava assim na minha cadeira, sabe? E punha a mão assim em volta. Era horrível. Mas isso me abriu essa questão. O insere. Este cara é doente. Este cara, nada te salvaria. Nada que você fizesse diferente mudaria o que ele é. E estudando, eu fui entendendo o que isso significa. Porque muita gente me fala, se você for pega por um serial killer, o que faz? Reza. Porque não é problema seu, é um problema dele. Não está em você o problema, nem a solução. Você aproveitou um ponto vermelho da tua infância para estudar as infâncias vermelhas de outras pessoas. Isso, exatamente. Mas quando você tem uma família bem estruturada, uma boa condição psicológica, por isso que eu bato tanto nessa tecla. Então, você é capaz de transformar, de enxergar aquela coisa que poderia ter destruído, mas também você tem que considerar a luz de um pai também muito informado. Sim. Que não foi, porque se ele mata esse professor, acabou. Ele vai para a cadeia, acabou minha família, eu entro a tua vida, dele, de todo mundo. Acabou. Então... Qual?